Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos trabalhos, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Sabe a medida de 2 metros recomendada como medida de distanciamento social entre pessoas em decorrência da Covid-19? Então, de onde vem essa medida? Essa é uma recomendação do CDC, tá? Esse é um Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. De acordo com eles, a distância social, também chamada de distância física, significa manter um espaço entre você e outra pessoa, quando estiver fora de casa. Para praticá-la, você deve, entre outras recomendações, ficar pelo menos 6 pés, fits, de outra pessoa. Olha lá. Aí o que o cara fez? Ele pegou 6 vezes 0,3048 metros, ou seja, 6 vezes a medida de um pé, que vai dar 1,82 metros, 1,82 m. E aí assim eles aproximaram para 2 metros, uma distância segura entre as pessoas. Ok? Então foi aí a origem de onde surgiu essa denominação, deixar o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa como uma forma de segurança para evitar o maior contágio do Covid. Bom, dando continuidade aqui, eu quero falar sobre a milha terrestre. A milha é mais usada nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, como sistema internacional de medida, o sistema de medida é o metro, seus múltiplos, submúltiplos, né? E aqui nos Estados Unidos o pessoal usa bastante isso. Aí eu quero reportar um pouquinho na minha época, né, que eu assistia bastante filme, estava lá na adolescência e tal. Vocês podem estar conversando com os pais de vocês, ó. E aí é o seguinte, ó, acho que vocês são muito novos, mas pergunte para os seus pais, tios ou avós se eles já assistiram o filme De Volta para o Futuro. Quando o DeLorean, que é um carro que viajava no tempo, chama DeLorean, atinge 88 milhas por hora, no clássico do cinema, De Volta para o Futuro, ele consegue se transportar para uma data programada no carro. Tá? Então, o velocímetro de alguns carros aqui no Brasil, ele tem a marcação em quilômetros por hora e também em milhas por hora. Tá? Então, o carro que vem importado, geralmente esses carros de empresas japonesas, americanas, geralmente eles têm a marcação tanto em quilômetro por hora quanto em milhas por hora, tá? Você já ouviu falar nas 500 milhas de Indianápolis? É uma corrida de Fórmula Indy que acontece nos Estados Unidos? Bom, essa distância, mas que distância é essa que os americanos tanto adoram? Com inúmeras variações ao longo da história, a milha terrestre foi padronizada em 1959 e equivale a 1,609344 km, ou 1.609 metros aproximadamente, tá? Ou também, transformando para pés, né, 5.280 pés. É normalmente utilizado em países de língua inglesa, mas, segundo registro, a sua origem data da Roma Antiga, onde cada milha equivalia a 1.000 passos, dados pelo centurião, e variavam entre 1.400 a 1.580 metros aproximadamente. Um pouquinho de história para vocês aí, tá? Dando continuidade, então, existe também a milha náutica, aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a milha terrestre, que é aproximadamente 1.609 metros. Tá? E tem a milha náutica também. Ó. Diferentemente da milha terrestre, a milha náutica foi estabelecida de forma científica. Como a Terra possui um formato arredondado, qualquer linha, ao contorná-la, terá 360 graus. A linha do Equador mede aproximadamente 40.000 quilômetros. Dividiu-se então esse perímetro por 360 e depois por 60, pois 1 grau corresponde a 60 minutos. O valor resultante é uma milha marítima, ou 1.853 metros. Por convenção internacional, esse valor foi arredondado para 1.852. Ok? Um pouquinho aí de informação para vocês. Tá? Dando continuidade, então,
Até aqui, a menor unidade de comprimento que nós vimos foi o milímetro. Mas você sabia que existem unidades menores ainda? Olha só o que vai acontecer. Vamos a um pouquinho de curiosidade. Você sabe que não estamos tendo aula na escola por conta do isolamento social devido à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Conhecemos mais o nome da doença, designada por Covid-19 ou mais popularmente coronavírus. A sigla Covid-19 vem do termo em inglês Coronavirus Disease, doença do coronavírus, e o 19 é devido à primeira pessoa infectada ter sido identificada em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Mas vocês têm ideia do tamanho do vírus causador dessa doença? Essa imagem colorida mostra a imagem de uma microscopia eletrônica, onde vemos o vírus em amarelo crescendo sobre as células rosa e azul. Rosas são células pulmonares, tá? Aqui você tem a estrutura do vírus, tá joia? Que eu não vou entrar nesse aspecto porque não é a minha área, mas você vê o vírus aí, né, que está fazendo um estrago no mundo, principalmente financeiro, digamos assim. Bom, ainda ficou difícil imaginar o tamanho desse vírus? Pois bem, ele tem entre 50 e 200 nanômetros. Essa unidade de comprimento é representada pela sigla nm. Você tem noção do tamanho do vírus? Ela é a bilionésima parte do metro. Ou seja, é um metro dividido por 1 bilhão. É você pegar 1 metro, dividir em 1 bilhão de partes e pegar essa fração. Essa fraçãozinha é chamada 1 nanômetro, tá? Isso mesmo. 1 metro dividido por 1 bilhão, 9 zeros. Você vê que ele é extremamente pequenininho e capaz de fazer o estrago que ele está fazendo no mundo. Acreditamos que é necessário muito investimento em ciência para combater esse inimigo invisível, a olho nu. Cuidem-se, mantenham distância de 2 metros entre as pessoas. Quando precisar sair de casa, continue estudando matemática e use máscara e álcool em gel. Um grande abraço e até a próxima!